Imagina só, você tá procurando no Netflix um filme pra assistir e aí decide assistir um dos filmes mais intensos da última década e acaba descobrindo que ele sem querer é uma aula prática de filosofia existencialista. Pois é, eu tô falando de Coringa. E esse filme não é só a história biográfica do maior vilão do Batman. É um retrato cru do que Sartre dizia sobre liberdade, autenticidade e a responsabilidade de existir. E antes que você feche o vídeo, pense, nossa, meu Deus, é uma aula chata de filosofia. Calma, tá? Calma. Isso aqui não é uma aula chata, eu não tô tentando te ensinar nada. É só uma conversa e uma análise que vai te mostrar como que as ideias de um filósofo francês se encaixam tão bem na vida de Arthur Fleck e de quebra também na sua vida. E fica comigo até o fim porque tem uma virada que vai fazer você nunca mais assistir o filme do mesmo jeito. Arthur Fleck é apresentado como alguém frágil, socialmente invisível e muito sufocado pela sociedade que parece não ligar pra dor dele. Gotham rejeita ele, mas, Gotham, né? Rejeita todo mundo. Ele trabalha como palhaço, tenta cuidar da mãe, sonha em ser comediante, mas tudo nele é muito ridicularizado, como se ele fosse uma piada. Esse cenário não é só uma crítica social. Tem também, mas não é só isso, de pobreza, desigualdade, negligência, essas coisas assim. É também um terreno muito fértil pra gente colocar uma leitura filosófica nisso. Porque pra Sartre não existe destino escrito, não existe eu sou assim porque eu nasci assim, pronto. O que existe é a liberdade radical. Cada pessoa é obrigada a escolher quem vai ser o tempo todo. E é aí que começa o peso desse vídeo. Sartre dizia, o homem tá condenado a ser livre. Parece uma frase bonita, só que eu te garanto que ela não é. Significa que mesmo quando você acha que não tá escolhendo, você tá escolhendo. Mesmo o ato de não decidir já é uma decisão. Arthur Fleck é esmagado pela rejeição, aí ele tenta se apegar a desculpas como eu não tenho escolha. O mundo me fez assim. Só que na visão de Sartre isso é impossível. Ninguém pode fugir da própria liberdade. É como você tá no meio do oceano. Você pode debater, nadar, boiar, pode desistir, se afogar, mas não pode simplesmente sair da água. E aqui entra outro conceito central do Sartre. A má fé. Isso acontece quando a gente finge que não tem liberdade, que somos apenas vítimas das circunstâncias. É uma forma de se esconder da responsabilidade. Arthur vive o tempo todo nessa má fé. Ele acredita que a felicidade dele depende de ser aceito, de agradar os outros, de se encaixar no meio. Mas isso não é autenticidade. Isso é viver o roteiro que a sociedade escreveu pra ele. Quando o disfarce quebra, que é quando ele percebe que nunca vai caber nesse molde, o Arthur deixa a má fé pra trás. E aí nasce o Coringa. Mas aqui surge a grande questão. Se a autenticidade é viver de acordo com a sua liberdade radical, então Arthur, ao virar o Coringa, tá sendo autêntico? Esse é o problema que o filme joga na nossa cara o tempo todo. Sartre defendia que a autenticidade não é seguir quem você realmente é, no sentido romântico da coisa. Não é se abraçar no espelho dizendo eu sou assim e pronto. É assumir que você cria a sua própria essência a cada ato e que vai carregar o peso disso. Arthur cria uma nova identidade sem pedir licença, sem pedir desculpa, só que essa autenticidade vem com um custo. A responsabilidade de influenciar o mundo ao seu redor. Sartre afirma que ao escolher por si mesmo, você está escolhendo pela humanidade, porque toda ação se torna um modelo do que significa ser humano. Isso pode soar abstrato, só que no filme isso fica muito claro. O momento em que o Arthur assume a identidade como Coringa não afeta só a vida dele. Ele inspira um movimento, a cidade inteira explode em revolta. E é aí que o paralelo fica muito assustador. Arthur não é apenas livre, ele é livre e responsável por todo o impacto da sua liberdade. E esse impacto não é bonito. É como quando alguém famoso justifica uma atitude dizendo eu tô só sendo eu mesmo. Só que ser você mesmo, segundo Sartre, nunca é neutro. As suas escolhas moldam o mundo em volta. O ápice da história do Coringa pode ser lido como o ápice do existencialismo. A cena em que ele finalmente assume quem ele é, na frente das câmeras, diante da cidade, é o momento em que ele abraça a liberdade absoluta. Só que aqui tá o detalhe que faz a filosofia sempre doer muito. Não existe um manual que diga se ele tá certo ou errado. Sartre defendia que não há Deus, não há essência pronta, não tem destino. O homem inventa o próprio valor, o próprio certo e o próprio errado. Isso pode parecer libertador, eu não sei dizer, mas também uma coisa com certeza
é aterrorizante. Porque significa que no fim ninguém pode te salvar das suas próprias escolhas. E o Arthur é o retrato perfeito disso. Ao assumir a identidade do Coringa, ele encontra a autenticidade, mas também se condena a carregar um mundo de caos que ele mesmo criou. E é por isso que eu digo que o Coringa de 2019 com Joaquin Phoenix, ele vai muito além de um filme de biografia do vilão do Batman. Ele é, sem querer, um tratado existencialista em forma de drama. Arthur nos mostra muito que a gente é sempre livre, mesmo quando a gente nega isso. A autenticidade não é conforto, é assumir a dor de escolher. E cada ato das nossas vidas traz junto a responsabilidade de moldar o mundo. Assistir esse filme depois de entender tudo isso é como enxergar uma segunda camada escondida. A risada não é só o sintoma da doença. É o eco da liberdade que se tornou insuportável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se quiser ver mais como a filosofia muda a forma como a gente assiste filmes, séries, jogos, então confere o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela e se inscreve no canal. Até a próxima.